Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast do Sebrae, cuja temática dessa edição é sobre marketing. E trouxemos algumas feras e hoje é o dia dessa fera chamada Silvia Beluso, que é especialista em experiência em marketing, né? Já tem mais de 20 anos, Tenho Silvia. Mais, eu tenho até que atualizar minha bio. Que tá... Mas é uma menina ainda, viu? Obrigada. A experiência não quer dizer nada. Mas Silvia também é diretora de marketing de pequenas e médias empresas do TikTok. Sim. E que está na cola aí do Instagram e que nós vamos falar muito sobre isso. Mas Silvia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho da tua experiência. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer estar junto com o Sebrae, construindo aí, dando conhecimento para o empreendedor brasileiro. Maravilha. Eu tenho, como você falou, aí, mais de 20 anos de experiência trabalhando em frentes de transformação digital, e-commerce e aí mais recentemente 3 anos à frente da estratégia para pequenas e médias empresas no TikTok para a América Latina. Maravilha. E tem sido uma ferramenta essencial e sobretudo a partir de agora, né? Vem coisas novas que já estão acontecendo, na verdade. E aí eu quero saber o seguinte, como que o TikTok, né, ele pode ser realmente um ferramental para aquele empreendedor que não tem tempo, é aquele empreendedor que faz o marketing, paga as contas, faz as compras e ainda tem que cuidar dos filhos. Pois é, então, eu tento sempre tomar esse cuidado para falar para o empreendedor, até porque a gente sabe que empreendedora mulher é o que mais cresce no Brasil hoje, né? E a gente sabe que muitas vezes elas são mães solos, elas trabalham para sustentar, são chefes da família para cima, para baixo, é a mãe, é o filho. Então eu sempre tenho muito cuidado de falar, porque não dá para eu simplesmente chegar e falar assim: oi, você está usando essa e essa ferramenta para o seu negócio? Deixa eu te contar, você pode usar mais uma. Eu sempre tomo muito cuidado, respeito a jornada do empreendedor e eu trago o TikTok justamente como uma solução para essa dor para o empreendedor, que é você pode ter a criação do seu conteúdo de uma maneira sem se preocupar com grandes produções, de ter o cenário perfeito e vai e faz o seu conteúdo. Até porque a gente está falando de uma plataforma onde as pessoas não se conectam por quem você é. Importante dizer, não é uma rede social, então eu não estou conectado ali por pessoas, eu estou conectada pelo conteúdo. E a plataforma é um lugar que abraça o pequeno e médio empreendedor, as pessoas elas buscam o diferente, é uma plataforma de descobertas, a gente sabe que para 53% dos nossos usuários declaram que descobriram algo no TikTok e continuaram a buscar sobre esse produto, sobre esse serviço dentro da plataforma. Mas o que eu acho que é mais incrível para o empreendedor é que dentro de uma dinâmica de rede social, ele precisa começar a criar uma base, ter a dinâmica de quem está me seguindo ali por um tempo, né, que fazer simplesmente o plantio para depois começar a colher. E no TikTok você pode começar hoje, porque como as pessoas se conectam pelo seu conteúdo e não por quem você é, se o seu conteúdo interessar a uma comunidade, claro que você vai fazer ali seguindo, né, as boas práticas de colocando o vídeo em formato vertical, trazendo hashtags, que é para a ferramenta, o algoritmo entender com que comunidade você quer se conectar. Não dá para inventar hashtag, tá? Eu posso falar sobre isso um pouco depois também. E aí você cria o seu conteúdo e as pessoas se conectam pelo que você falou. E não porque você é a Silvia que está falando de um determinado tema. Então, eu acho que todos esses aspectos que eu mencionei aqui, a gente chama de lo-fi, tem uma expressão no marketing para isso, né? Lo-fi, que é o conteúdo que ele não precisa ser aesthetic, né? Que é aquele conteúdo perfeito, ele pode ser o conteúdo caseiro, as pessoas se conectam justamente pela sua autenticidade. E também o aspecto de não ser uma rede social, as pessoas se conectam pelo seu conteúdo. Então você pode começar a qualquer momento, mesmo que você tenha 0 seguidores. Para mim isso é a receita fantástica para o pequeno empreendedor que quer crescer no negócio dele através do online. Ô Silvia, o TikTok naturalmente ainda está numa fase de ascensão, né, de usuários, enfim. Olhando a ferramenta TikTok, eu acho que em outros mercados ela já avançou muito do ponto de vista de geração de negócios, né? De venda, realmente está ali na ponta. Onde é que o Brasil, né, e olhando para o pequeno negócio, ele precisa fazer uma mudança para ele entender de que, assim, não sendo uma rede social, é uma rede
para você entregar conteúdo? O que é que tem que ainda diferenciar mais o empreendedor que já está lá fora, na China, utilizando bem a ferramenta, mas que no Brasil ainda não tem sido, talvez, muito percebida? Eu sempre friso isso que eu falei com relação ao aspecto de não ser uma rede social, porque eu acho que isso é um aspecto fundamental para as pessoas se desprenderem do que elas aprenderam até agora. Eu sempre gosto de ensinar, quando eu estou, né, dentro de fazendo uma apresentação, mostrar a jornada ali do cliente. Que quando a gente fala da jornada digital, a gente teve que aprender a fazer site, a gente teve que aprender a trabalhar com busca, a gente teve que entrar na era social, a gente passou por mudanças aí também dentro dessa era social e a gente chega agora na era da participação, onde você não cria sozinho, você cria e o seu usuário, que antes era só seu comprador, ele hoje cocria, ele influencia, ele molda o comportamento do que o outro usuário vai receber do seu produto. Então, quando você entende essa dinâmica, você se preocupa menos com aquela tarefa diária de criar um conteúdo e eu ficar preocupada de que eu estou seguindo aqui um roteirinho. E ficar editando para ficar o mais perfeito possível. Exato, e você passa a olhar a plataforma como uma maneira de você se conectar ali diariamente com a sua comunidade. E a gente, quando fala de solução de negócios hoje, no Brasil a gente tem soluções de negócios que atendem, né, diversos tipos de negócios. Então, se você é um contador e você quer gerar lead ali para você começar a ter uma base para falar diretamente com eles, ou se você tem um e-commerce, você quer conectar para você vender mais o seu negócio. Então, é muito bom as pessoas entenderem que elas precisam ter o seu objetivo anteriormente à plataforma, para que elas possam chegar na plataforma já sabendo o que elas podem extrair dela, né? Isso para qualquer estratégia de marketing, né? Não dá para você entrar sem ter um objetivo, sem saber para onde você vai, sem entender muito bem o que você quer da plataforma. Então, eu sempre falo para fazer esse exercício antes de entendimento do que você busca e depois de entendimento da linguagem da plataforma, para que você não crie um conteúdo que seja não adaptável ali, porque aí a comunidade também não recebe bem e você vai entender que não funciona para o seu negócio. Não dá para eu postar uma taça de água sem contexto só porque eu achei ela bonita. Isso é uma dinâmica que pertenceu a gente há muito tempo, né? A gente tem ali, toma uma mesa de café da manhã legal, então deixa eu tirar uma foto aqui e postar. Isso no TikTok não funciona, porque tem que ter início, meio e fim. Você tem que educar quem você está falando, trazer informação para quem você está falando. No universo de tantos negócios que tem, né? No Brasil são milhões de pequenos negócios, praticamente, ou eles são formais ou informais, enfim. Para o TikTok, existe essa diferença de ele estar formal ou não? Como é que ele pode aproveitar melhor essa vitrine gigante que é a ferramenta? Olha, não, e a gente tem cases fantásticos disso, porque ela não é limitada a você necessariamente ter a formalização do seu negócio. E a gente sabe que muitas vezes o empreendedor ele começa muito pequeno e informal, para que depois ele vá ganhando corpo e aí ele busca o Sebrae, ele busca como ele vai utilizar as ferramentas de uma maneira mais sofisticada. Agora, para começar, qualquer um pode começar a qualquer momento. E não importa o segmento. Não importa o segmento. Pode ser moda, pode ser beleza. Eu adoro quando alguém chega para mim e fala assim, meu segmento não funciona, ou senão a minha faixa etária do meu público não está lá. O TikTok é para todo mundo, o TikTok cobre hoje todas as faixas etárias e não existe mais essa de ser para um público específico. É massivo. Quantos usuários tem hoje no TikTok? Olha, no mundo a gente fala de 1 bilhão de usuários ativos usam a plataforma, ou seja, que vão na plataforma pelo menos uma vez ao mês utilizá-la. Então a gente já fala de uma plataforma realmente massiva. Usando a plataforma TikTok, o que é que o pequeno negócio tem que estar atento assim? O que vai me fazer diferenciar dentro de milhões de usuários que tem aqui dentro é esse tipo de conteúdo. Existe algum tipo de conteúdo que o TikTok recebe de melhor, digamos assim, maneira e consegue entregar melhor para o público daquele cliente? Olha, daquele existe vendedor? uma forma de bolo de formatos de conteúdo, mas a gente fala das melhores práticas. Então, tem que ter som ligado, a tela cheia. Então, você faz o vídeo na horizontal, não adianta você querer subir o vídeo na horizontal. Até hoje tem algumas funcionalidades de vídeo longo que você pode usar, mas por padrão o TikTok é vertical, tela cheia, porque é uma experiência imersiva.
e som ligado. Diferente de uma rede social que você não necessariamente precisa do som, ele pode agregar, mas ele não é necessário. No TikTok o som ele é essencial para o seu negócio, seja a narração, seja uma música, seja você explicando um processo. Então, usar som, manter ali a sua autenticidade, conectar com a sua comunidade é muito importante. Não adianta eu querer criar vídeos engraçados porque eu vou crescer e ficar com milhões de seguidores se eu falo de produtos tributários. Eu tenho que ter a noção de que talvez eu não precise de milhões. Eu possa ter ali os milhares que vão ser relevantes para o meu negócio. Então, fugir dessas métricas de vaidade, de querer ter milhares, milhões de seguidores e foca em fazer o seu trabalho bem feito, que o resultado vai vir com certeza. Autenticidade, sobretudo? Sobretudo, com certeza. Maravilha. Qual é o maior erro que os pequenos negócios, em geral, acabam cometendo no uso dessas plataformas, né? A gente sabe que tem várias aí disponíveis, você tem TikTok, você tem Instagram, você tem WhatsApp, enfim, N ferramentas. Mas, em geral, qual é o erro mais comum que você vê assim, isso não vai dar certo, o empreendedor precisa corrigir? Eu vou falar de 2 erros que não estão na plataforma, mas que eu vejo de mentalidade. Boa. Primeiro, a gente tem que se manter curioso diante de tudo. O empreendedor ele tem que entender que o mundo de hoje ele não é o mundo de ontem, que não vai ser o mundo de amanhã. Parece uma coisa muito básica, mas muita gente se prende. Eu ouço de muitas pessoas, mas eu já faço isso, então eu não vou começar aquilo porque eu já sei o que funciona. Mas será que funciona amanhã? Né? Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, estar aberto ao novo, se manter curioso diante de tudo que aparece, né, de novidades, de perspectivas. Então, eu sempre fui essa pessoa que eu queria ser a primeira a entrar, a primeira a adotar, para entender a plataforma e já ter uma resposta pronta. E eu acho que isso me guiou muito na minha carreira até aqui. Então, eu acho que se manter curioso é uma característica fundamental para crescimento. E o outro, constância. As pessoas esperam muito que o resultado aconteça de um dia para o outro. Isso. Quando muitas vezes o que você precisa é ter ali uma rotina de criação de conteúdo, ou se não faz de uma maneira muito experimental, faz hoje, esquece, mas não entende que aquilo ali é uma estratégia. Aquilo ali, se você colocar como algo na sua rotina, vai te trazer um resultado. Mas não adianta você querer fazer um vídeo hoje e largar e só voltar 3 dias depois. Então, ter a disciplina para fazer, para encaixar ali no que é o seu negócio é fundamental. E, claro, ter clareza do seu objetivo, porque senão não tem plataforma que ajude. Não, e não tem marketing no mundo que ajude, né? Não tem marketing que funcione. Ô Silvia, o marketing durante bom tempo, ele ficou, talvez, para boa parte dos empreendedores como algo só existente para os grandes negócios, né? Ou para os médios negócios, digamos assim. E ele passou por um processo de transformação, obviamente, e as redes digitais possibilitaram as pessoas perceberem que marketing ele é uma ferramenta que pode ser muito democrática e utilizada por todos. Como é que você olha a evolução do marketing com a presença das redes sociais no mundo dos negócios? E o que é que você vê para o futuro, né? O que é que nós vamos enfrentar ainda de desafios em relação ao marketing? Olha, eu, como falei para você, eu tenho 20 anos que eu tô nisso. Então, eu comecei no e-commerce quando eu falava para as pessoas que eu trabalhava com isso, as pessoas falavam assim, nossa, o que é isso? É TI? Né, explica. As pessoas não entendiam muito bem do que era quando eu falava e-commerce. Então, eu vi muita coisa acontecer e eu tive que me adaptar à minha carreira inteira. Aliás, a profissional que começou no TikTok não é a profissional que está lá contratada hoje, inclusive. Então, realmente, eu acho que há uma aceleração e nos últimos 20 anos ainda mais no marketing. Então, eu peguei ali no início da minha carreira o marketing que era um interlocutor e a gente passivamente recebendo aquele conteúdo. Então, tinha ali o comercial, né, de uma grande marca, a gente era impactado por aquilo na TV, a gente consumia, e ali eu ficava ali, eu poderia compartilhar com a minha pequena bolha, minha família, meus amigos, se eu gostei, se eu não gostei, mas o boca a boca era limitado a isso. Conforme a gente foi evoluindo, a gente teve acesso a ferramentas que deram para a gente amplitude do impacto que o marketing poderia trazer. Ferramenta de busca, por exemplo, a gente conseguiu ser muito mais preciso.
preciso. Então, eu não quero aparecer o meu resultado para qualquer um. Eu quero aparecer para quem é relevante para o meu negócio, né? Para comprar o meu negócio especificamente. Então, a gente teve ali uma primeira adaptação. Chegaram as redes sociais. A gente passou por um processo que eu digo que foi muito divisor de água com as redes sociais. Porque a gente deixou de ter uma comunicação centralizada na mão da marca. E a gente começou a ver... E na mão dos veículos. E na mão dos veículos, exatamente. Grandes influenciadores surgindo e advogando em nome de marcas. E a gente começou a preparar terreno para onde a gente está hoje. Porque se ontem a gente tinha grandes influenciadores determinando, né, trazendo o próprio nome influenciador, né, que traz ali informação um pouco mais mastigada, um pouco mais de curadoria que uma marca faz, né, que ficava muito mais no seu protocolar. E a gente começa a entrar num universo onde você, a gente quer comprar porque a gente quer consumir para depois compartilhar a nossa experiência. Um case maravilhoso, né, que eu até trago nas minhas apresentações é o da Bianca Andrade, da Boca Rosa. A Bianca é uma influenciadora de milhões, uma das maiores do Brasil com certeza e uma das que mais bem-sucedidas no processo de criar a sua própria marca. E ela criou a sua própria marca própria, né, por ela mesma, e ela teve um grande problema de produto. E se a Bianca não tivesse, talvez, o que a lupa que um TikTok coloca hoje no seu negócio, de você ouvir o que está acontecendo ali no seu pós-venda, o teu cliente recebendo e ficando insatisfeito porque o teu produto quebra quando ele abre, chega amassado, chega não funcionando, será que ela teria essa reação tão rápida como ela teve? Porque poderia tudo isso acontecer e ela ser uma marca desconectada do online e demorar a pegar isso. Porque se ela dependesse de um pós-venda tradicional, né, call center, e-mail e qualquer outra coisa, ela iria demorar muito mais. Então a influência já não está mais na mão da Bianca, mesmo ela tendo milhões de seguidores. Essa influência ela é compartilhada porque a cocriação permite isso. Que a minha opinião seja talvez até mais importante do que a opinião de um grande influenciador. Porque eu estou ali crua e orgânica, trazendo a minha opinião sobre um negócio. E esse relacional faz muita diferença, né? Não adianta Total. Você construir uma grande marca, né, e não ter a possibilidade de ouvir também onde é que tem falhas, erros que você precisa corrigir. Eu acho que não é sustentável hoje em dia. Não se sustenta. Não se sustenta. Né? Eu acho que você, como diretora de marketing do TikTok, também se depara em todos os dias de que a jornada do usuário também é um desafio para a própria ferramenta, né? Aí eu te pergunto o seguinte, olhando como ferramental, como é que o pequeno negócio ele pode também fazer uma jornada diferenciada para o cliente dele mediante o uso da ferramenta? Olha, o mais interessante é que a resposta que eu vou te dar seria a resposta para uma grande marca e para uma pequena marca também. Porque justamente a plataforma, ela funciona da maneira igual. Isso é o democrático, é a grande sacada, né? É o que faz a plataforma ser tão abraçada e também gerar tanta curiosidade, né? Porque ela dá a mesma voz. Imagina, se a Unilever quer começar hoje, ou alguém, uma confeiteira que faz brigadeiro aqui em Maceió quer começar hoje também, os dois têm que seguir a mesma jornada, né? De entender, usar a plataforma até anteriormente, antes de você criar seu conteúdo para você dar visibilidade, você pode usar a plataforma para pesquisa, para entender se eu vou fazer aqui, trazer meus brigadeiros pro TikTok, vou fazer uma pesquisa aqui, o que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão se conectando, o que será que eu posso aproveitar? Será? Vou dar uma viajada aqui, se eu ver que o Boticário lançou um perfume de melancia, será que faz sentido eu criar um doce de melancia também, porque isso é tendência? Ou a cereja que está bombando, ou pistache, coisas assim. Pego essa tendência que eu vou ver na plataforma, que dentro da plataforma, através das hashtags, você tem essa possibilidade de você descobrir. Eu acho que esse mundo de descobertas do TikTok é uma das coisas mais fantásticas sobre ele. Então você já cria alguma coisa que é adaptada a uma necessidade que você mapeou. E aí quando você entra no loop da jornada do cliente, você cria, você traz a jornada da compra do cliente, o cliente compartilha, e a gente chama isso do shoppingtainment, né? O cliente, ele compra pelo vídeo que ele viu, que ele foi lá para se entreter, mas foi impactado pelo vídeo, ele vê o produto, ele usa e ele quer também falar assim, peraí, eu também posso compartilhar minha opinião. Tudo bem que já tem milhares de opiniões sobre aquele produto, mas não tem a minha. E eu acho que isso é que é fabuloso.
Porque antes as pessoas ficavam muito limitadas. Não, imagina, não posso criar conteúdo. Quando a gente começou a era das redes sociais, a gente tinha uma informalidade. A gente pega os posts antigos nossos, a gente vê que a gente falava assim, eu fui na sorveteria e dei um check-in. Ou senão, gente, o que vocês vão estudar para a prova? Vocês pegaram a matéria do professor, né, 15 anos atrás, era como a gente interagia. A gente fazia quase um WhatsApp aberto ali para todo mundo poder acessar, só que a gente foi perdendo, infelizmente, com o tempo, essa característica do informal e foi se tornando um lugar de, eu só vou postar se estiver perfeita, né? Por exemplo, eu cheguei aqui e falei, poxa, eu não peguei o hotel com vista para o mar, como é que eu vou tirar foto? A Rafa, em um dos episódios, ela disse assim, a vida editável. Né? A vida editável, a Rafa é perfeita. E é isso, e o TikTok ele tira isso de novo, você volta ali cru, você pode ser quem você é. Vou contar uma coisa engraçada, hoje de manhã eu crio conteúdo também, meu pai todo dia me manda bom dia, e ele mandou assim, filha, bom dia, atenção, você postou um vídeo com a porta do banheiro aberta e aparece um vaso sanitário. Você viu esse vídeo meu? Você também não me mandou a mensagem, né, Fabrícia? E eu vou falar, eu vi na hora que eu gravei, eu falei, puxa, mas eu estava no hotel de manhã, era 7 horas da manhã, eu tinha que sair porque eu tinha reunião às 8 e eu não tinha tempo de regravar. Gente, o meu mantra é feito é melhor que perfeito. E eu sou a pessoa que eu falo isso para todo mundo, como eu vou ficar preocupada de deixar de mandar uma mensagem que, a mensagem ali eu achei que ficou muito boa, porque a porta do banheiro estava aberta. Então, assim, que viva, né, o mundo imperfeito. Você também tem um outro movimento, né, que você trabalha, que é a questão do desenvolvimento de carreira e liderança, né? É o Movimente-se, né? Isso. Como é que é essa questão hoje dessa liderança moderna e a marca pessoal? Como é que elas se conversam e onde é que elas entram em pontos de atrito em determinados momentos? Olha, para mim isso é uma pergunta maravilhosa e que eu me questionei durante muito tempo. E o que eu não quero ser na minha vida, e eu acho que ninguém deve ser, é uma coisa só. Né? E a gente fica muito fadada a ser uma coisa só, a ser reconhecida como uma coisa só. Até quando me trazem assim, a Silvia do TikTok, eu falo, pera, são 3 de TikTok e 18 de e-commerce. Né? Respeita a história. Então, assim, eu busco fazer me completar com outras frentes minhas também, que eu acho que no final do dia todas se complementam. E o Movimente-se, ele veio de uma reflexão até minha, porque quem está próximo de mim me faz muito a pergunta, mas como você faz? Me fala aí, né, como é que é a sua rotina, porque você é mãe, você tem um cargo que é complexo, você dá mentoria, você cria grupo com mulheres e você, né, tá aí, sorrindo. Eu já escutei isso de uma pessoa uma vez, falou assim, gente, e você ainda tá de salto? São 5 horas da tarde? Eu falei, eu só vivo de salto, eu tenho 54. Então, o que eu faço, eu precisei fazer uma reflexão, o que me move. E eu comecei a trazer essa reflexão que eu fiz e foi importante para mim e para as outras pessoas também. Quando você conhece o que te move, você sabe até os teus limites, o que é negociável, o que não é, mas também o que vai te dar forças para entrar num avião 2 horas da manhã e chegar para fazer o teu compromisso. E ainda assim pensar como você vai fazer para agregar para a audiência, para não ser simplesmente uma apresentação. Então eu coloco isso muito à frente e eu quero compartilhar isso com as pessoas também. Porque eu acho que quando a gente olha para a gente mesmo e a gente é capaz de ajustar ali os nossos parafusinhos, a gente consegue ir muito mais além. Mas muitas vezes falta ferramental na gente e até ter exemplos, né, de quem percorreu esse caminho, voltar e falar, pera, eu te dou a mão aqui, eu vou te contar que por aqui talvez vai ser mais complexo, por aqui você vai. Então, eu estou em constante movimento, o Movimente já virou o Elas Movem também, e eu estou com coisa nova para vir daqui a pouco. Opa, coisa boa. É que assim, eu acho que talvez as redes sociais, né, pegando a fala da Rafa, que eu achei fantástica, né, a vida editável, a gente tentou transformar a vida editável das redes sociais na vida do cotidiano das lideranças, do dia a dia das empresas, das pessoas, só que não dá para editar a vida real. Exatamente, né? Exatamente. E as pessoas chegam aos seus trabalhos, ao seu dia a dia, com seus problemas, com as suas dificuldades, e cada um tem as suas problemáticas, e não dá para cobrar uma liderança editável no dia a dia. Não, e isso é uma característica que eu levo comigo.
Ano passado eu recebi um desafio no meu trabalho que a gente não estava conseguindo entender como que a gente ia navegar naquilo. E eu consegui desvendar esse desafio, fazer esse projeto acontecer com sucesso no momento que eu sentei com o meu time. E para mim foi memorável aquele momento. Eu estava chegando de uma viagem em Florianópolis, marquei com o meu time de fazer uma reunião por call, saí correndo para poder conseguir entrar e não perder aquela reunião, porque eu sabia da importância daquele momento. Eu sentei, eles esperando uma resposta, eu conectei e falei, não sei. Eu queria contar para vocês que eu também não sei como a gente vai fazer. Eu estou justamente dividindo aqui com vocês para que a gente juntos alcance. E aquele momento eles se sentiram acolhidos, porque eu não era uma líder que estava chegando ali falando, vocês vão descobrir como a gente vai alcançar esse objetivo. Eu cheguei para eles e falei aqui, eu estou igual vocês aqui, saindo do totalmente ignorância para poder aprender junto. Então, eu gosto muito da Brené Brown, que estava no South by South, que a gente comentou mais cedo. Eu vi a palestra dela, porque para mim ela é uma pessoa que fala sobre a vulnerabilidade necessária que a gente precisa trazer para a nossa liderança, como uma estampa de liderança, justamente para que o time se sinta, né, como parte de um todo. E eu levo muito isso para a minha jornada também. Eu quero ser uma líder que não... Eu lidero pelo exemplo, pelo que eu sou muito firme quando eu tenho direcionamento, mas eu também sou a líder que, quando eu não sei, eu falo claramente para eles de uma maneira transparente. E a gente vai caminhar juntos. E se errar, tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai lá a gente aprende justamente com o erro. Qual é a dica prática de como a pessoa começar a construir uma autoridade numa temática, né? Sem necessariamente ter que perder os seus princípios básicos, os seus valores, e também sem ter que editar e sem ter que editar também os seus princípios e seus valores naquilo que as redes geralmente cobram. A gente já falou sobre isso, mas eu vou ter que repetir. Manter a sua autenticidade. E o que eu percebo que muitos profissionais iguais a gente, muitas vezes não tem muita noção do que é o ponto de autoridade deles. Porque a gente muitas vezes é levado para um caminho onde você tem que atuar em todas as pontas e que você está em nome de uma empresa, você do Sebrae, do TikTok, quando na verdade a gente ser autoridade independe de ser o tema que eu hoje estou dentro da minha empresa tocando. Eu não sou uma profissional de RH, mas com a minha experiência de liderança que eu tenho liderando meu time, eu quero falar de liderança. Então, quando eu criei o Movimente, por exemplo, eu sentei com um amigo meu que ele era um CEO que eu admirava muito e eu quis mostrar meu projeto para ele. Ele, quando viu, ele falou que incrível, queria muito fazer uma coisa igual à sua. Eu falei, mas né, você pode, você é o CEO da empresa. Ele falou, mas eu não me sinto autoridade em nada. Quando ele falou aquilo para mim, o meu mundo assim abriu e eu percebi que é muito menos sobre você ter a oportunidade de se posicionar e mais das pessoas entenderem de que elas não têm esse lugar como validado. Então, o que eu falo para as pessoas que eu mentoro, que eu tenho oportunidade de colaborar com a jornada delas, é que você tem que se descobrir o que é esse tema que você pode ser uma analista de CRM dentro do seu trabalho, mas se o que te pulsa é criação de conteúdo, vai lá e se posiciona. E a maravilha das redes sociais, das plataformas, é que você pode fazer isso a qualquer momento. Você pode entrar, você pode começar a se posicionar e até falar, trazer isso abertamente. Estou começando a querer entender aqui de conteúdo, marketing de conteúdo. Que caminhos vocês me sugerem, profissionais? Começar a entrar na conversa de outros profissionais que falam sobre esse tema também. E aos poucos você vai conquistando. Agora voltando, como tudo na vida a gente tem que ter disciplina e constância. Muito bom. Olhando para frente, como é que você enxerga o mundo dos negócios, dos pequenos negócios e como é que as redes sociais elas serão decisivas, né? E o próprio TikTok, enquanto ferramenta para o pequeno, será decisiva para que eles continuem fazendo os negócios, mas sobretudo eles continuem sendo relevantes para o público deles. Adaptabilidade, sem sombra de dúvida. Essa é uma característica que ela vai estar cada vez mais em alta, em voga, né, no mundo dos negócios, seja dos pequenos ou dos grandes. A gente precisa se adaptar, porque ontem era rede social, anteontem era busca, hoje a gente tem que estar focado na cocriação, IA batendo na porta e a gente não sabendo muito bem como lidar com isso. E se você mantém conectado e adaptável, entendendo que o que funcionou ontem não necessariamente vai ser o que vai funcionar amanhã, eu acho que você
se mantém no jogo. Então, o importante é entender que quando o jogo muda, não é porque a Silvia está vindo aqui para falar do TikTok, é porque né, a tendência do momento, a maneira como a gente se conecta, a maneira como a gente se relaciona, mudou. Então, é só um reflexo disso, né, quando surge uma plataforma. Maravilha. Nós vamos fazer aqui um ping-pong no nosso finalzinho de conversa. É uma pena que esteja terminando, porque tinha bastante coisa aqui para a gente perguntar. Mas, olhando Silvia, que livro todo empreendedor ele deveria ler? Ele não pode deixar de ler. Olha, eu vou falar um que eu falo, inclusive, para o meu time, que é eu estou tentando lembrar o nome dele em português, é o Growth Mindset, que é justamente a gente entender que a nossa mentalidade, ela precisa se adaptar. Muita gente acredita que a gente tem um fixed mindset, que é você, né, eu nasci para fazer marketing, então significa que eu nunca vou me dar bem fazendo, sei lá, gastronomia. E na verdade, a gente, quando tem um growth mindset, a gente entende que se eu for naquela direção, se eu me manter numa mentalidade de crescimento, é uma questão de simplesmente eu alcançar aquilo porque eu vou me dedicar àquilo. Então esse é um. Eu gosto do Sua Estratégia Precisa de uma Estratégia, que é um livro que me ajudou muito a entender que para eu navegar por águas diferentes, eu deveria me adaptar para que eu pudesse ter, de alguma maneira, criar uma cadência, né? Não é simplesmente colocar na frente e começar a fazer. Qualquer coisa que você vá fazer, seja o seu trabalho no seu dia a dia ou um projeto pessoal, a gente tem que parar, organizar e planejar. Muitas vezes a gente faz isso com o dia a dia no trabalho, mas a gente não faz com a nossa vida pessoal. Então, é um outro livro também que fez muita diferença na minha vida. Maravilha. Você falou em adaptabilidade. E aí eu pergunto, que erro você cometeu e que aprendeu muito? O que fez você se adaptar? Erro que eu cometi, eu vou falar um que é muito bom, foi o melhor feedback que eu já ouvi na minha vida. Eu ouvi uma vez de um líder meu que eu era muito apaixonada. E quando ele falou isso, eu falei, mas você deveria estar achando isso o máximo. E ele era um cara economista, muito, né, matemático, muito cartesiano. E ele virou para mim e falou, a paixão ela é muito boa, mas ela também é o que te cega. E que não permite muitas vezes você olhar o cenário como um todo e analisar de uma maneira muito mais racional, muito mais tirando a tua emoção da frente. E ouvir aquele feedback para mim foi realmente muito importante, que eu era a pessoa que, se precisa, eu virava à noite para fazer acontecer, mas muitas vezes você não precisa virar à noite, você precisa parar, pensar, raciocinar, colocar o que é prioridade na frente para você seguir. Então, com certeza, eu acho que esse foi um dos melhores feedbacks que eu já recebi. Opa, e a minha formação é economia. Olha! Um hábito que te ajuda a manter o foco? Deixa eu pensar, acho que eu tenho alguns. Eu gosto de escrever meus pensamentos. E um que eu tenho feito recentemente, eu até comentei isso num jantar essa semana. Eu tive a fase eu dirijo para trabalhar toda semana quase 200 quilômetros, porque eu moro no interior de São Paulo e trabalho em São Paulo. E aí eu tive a fase de dirigir ouvindo música, eu tive a fase do podcast, e aí eu falo que agora eu vou dirigindo ouvindo o barulho da minha mente. E muitas vezes eu chego com uma solução mais arredondada, mais pronta, porque eu me permiti ter aquelas 2 horas ali elaborando na minha cabeça. Semana passada mesmo aconteceu isso, eu recebi um pushback de um projeto, fiquei bem chateada, saí do escritório, fui para casa e naquele caminho para casa eu comecei elaborando o meu pensamento. Quando eu cheguei em casa eu já tinha um caminho para seguir. Então é um hábito que eu tenho feito, tentar cortar, né, as distrações. Infelizmente eu sou mãe, trabalho, faço um monte de coisa, eu não tenho muito esse tempo. Então vira o chuveiro, vira o momento que eu estou dirigindo, né? Vira esses momentos. Ô, Silvia. Obrigado, Silvia. Foi uma maravilha. Eu acho que o empreendedor sai aqui com mais uma palavra que eu tenho dito, que assim, cada entrevistado tem dito uma palavra que para mim tá marcando, né? E você colocou autenticidade. Né? Autenticidade e adaptabilidade. E isso é o dia a dia do empreendedor e que ele tem que levar isso para a vida, né? Total. Sobretudo para o cara que é pequeno negócio, que ele já se adapta de qualquer jeito, né? Porque ele paga conta, ele tem que vender, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que cuidar do marketing e não é uma vida fácil. Não. Né? Então eu quero te agradecer bastante. Obrigada a vocês pela oportunidade. Valeu demais. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.